Você sabe como utilizar o verbo ter e o verbo não ter em Libras? Sabe realmente? Então a gente vai treinar e praticar isso na aula de hoje. Olá, eu sou o Madison Barreto, este é o meu sinal, sou o cofundador do Instituto Libras Escrita, cujo sinal é este aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula onde a gente vai trabalhar esse tema muito importante. Por que eu tenho gravado essa nova série de aulas aqui sobre gramática, sobre vocabulário da Libras? Porque eu percebi que tem muita gente que estava travando em coisas muito simples, então eu quero te ajudar para que você possa então se apropriar, enfim, você se sinta mais seguro na conversação, na comunicação em Libras. E isso, claro, lá na frente vai te ajudar também na sua experiência como intérprete de Libras, como professor, enfim, aquilo que é o seu sonho aí com relação à língua brasileira de sinais. Bom, o verbo ter é um verbo muito curioso na Libras, porque ele é um verbo muito simples. Ele é utilizado nessa configuração de mão aqui. Você faz assim, com 2 toques. Você pode, tem gente que faz assim, mais para cima, tem gente que faz assim, 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 assim. Tem gente que faz assim também. Assim é mais usado no sul do Brasil, né? Assim. Tudo isso aí é o verbo ter, ok? São variações, mas se você captou esse daqui, você vê alguma coisa parecida, você já sabe. Tem uns que fazem balançando assim mesmo, sabe? E está indicando que é ter. É interessante isso. E o verbo não ter é assim. Não ter. Você balança essa configuração de mão e faz também a face assim. Tem então várias expressões faciais negativas que você pode utilizar. Bom, exemplos de uso do verbo ter. Eu tenho um livro, ou livro, eu destaco, eu topicalizo, a gente vai falar sobre topicalização em outros vídeos. Para isso eu posso abaixar a cabeça, eu devo levantar minha sobrancelha, eu posso só levantar minha sobrancelha. No geral abaixa a cabeça, levanta a sobrancelha, topicalizei, marquei isso aqui no discurso, volta a minha expressão para a maneira normal, eu tenho. Então aqui seria a primeira ordem que eu falei. Sujeito, verbo, objeto. Depois a outra objeto, sujeito, verbo, né? Seria livro, eu, ter. Então, objeto, sujeito, verbo. OSV. Tem gente que gosta de gravar essas siglas, por isso estou falando da sigla aqui. Outra forma seria... Por quê? Porque nesse caso aqui, assim como vários outros verbos na Libras, principalmente os verbos ancorados no corpo ou os verbos direcionais, você pode ocultar o sujeito. Por exemplo, o verbo ir, o verbo gostar. Só de você fazer próximo, você já sabe que é de você que está falando. Então, você não precisa de falar livro, eu ter. Não. Eu tenho o livro. Seria essa forma no português. Ou livro, ter. Só que na hora de você traduzir, você não vai falar assim. Eu livro ter. Livro ter. Não vai falar assim. Você vai falar eu tenho um livro. Eu tenho um livro. Por exemplo, ok? Carro. Então, aqui são as formas. Eu tenho carro, eu não tenho carro, ou não tenho carro. Eu não tenho casa própria, seria casa própria, eu não ter, né? Se você quiser perguntar... Peraí, deixa eu ver aqui se a construção ficou legal. Você tem casa, essa construção de ter, por exemplo, você pode perguntar se alguma pessoa está em algum lugar. Por exemplo, João está ali. Então isso aqui é ter ou estar. Madison, mas eu aprendi que estar é assim. Serve? Mais ou menos. Esse sinal aqui é pouquíssimo utilizado. Esse sinal aqui é mais utilizado, sinal de ficar, né? Sinal de estar em algum lugar, permanecer no lugar. Ó, fica aqui que eu vou lá, né? É muito utilizado. Mas o sinal de ter, nesse sentido, é a ideia de estar em algum lugar, ou de aquele local ali ter aquela pessoa. Entende? Essa a ideia aí desse sinal. E você pode enfatizar também dizendo que você não tem mesmo. Então o sinal de ter não é só isso aqui ou só isso aqui. Por exemplo, alguém te pergunta assim, você tem dinheiro? Ou,
Tudo isso aqui são expressões de negação, que você poderia traduzir como, não tenho nada, estou sem dinheiro, estou vazio, estou liso, sei lá, qual vai ser o verbo aí, qual vai ser a construção em língua portuguesa que você vai utilizar. Então são várias formas diferentes. Então não prenda o sinal de ter somente a esse sinal aqui, não ter somente isso aqui, porque tem várias outras formas. Essa forma aqui, por exemplo, às vezes ela pode significar ter também. Por exemplo, você tem lápis? Não tenho. Matheus, mas eu aprendi que isso aqui é ainda não. Mas isso aqui não é só ainda não. Isso aqui é ainda não, é não. Isso aqui é uma expressão de negação. Mas isso aí significa ainda? De forma alguma. Isso aqui não significa ainda. O sinal de ainda na língua de sinais não existe esse conceito pronto, só um sinal. Você teria que dizer que tem, que está lá, que continua sendo dessa maneira, que até hoje é dessa maneira, mas não tem um sinal, vamos dizer assim, para a palavra ainda. Tem um conceito ainda não, que são esse conceito de negação. Então, grava essas expressões de negação ou de omissão de alguma coisa para você indicar esse tipo de conceito quando você quer indicar que você não tem alguma coisa. Então, não tenho, nada disso, nada, de maneira nenhuma, não tenho mesmo, entende? São várias formas de você dizer aí que você não tem alguma coisa. Você pode dizer também que você não tem, dizendo que você está completamente vazio, você não tem aquele elemento, tá, sem nada, já virou do avesso, não sobrou nada, ok? É uma possibilidade ainda do não tem. Deixa eu ver se tem mais alguma outra possibilidade, ter ou não ter. Não, acredito que são essas. Se você conhece alguma outra forma, enfim, é bom você linkar isso que eu estou explicando aqui com as formas que você já conhece aí também. Se você gostou dessa aula aqui, ela agregou valor para você, você aprendeu alguma coisa que você não sabia ainda, eu fico feliz de estar colaborando com o seu aprendizado, ok? Muito feliz mesmo. E clique aqui abaixo, clique em gostei, compartilhe esse conteúdo aqui com seus amigos que estão estudando Libras, enfim. Ajude esse conhecimento aqui a chegar a mais pessoas, porque assim a gente vai ajudar o Brasil a se transformar através da Libras. Então acredito que a Libras transforma vidas. Logo aqui abaixo dessa aula tem também um link de uma outra aula que eu compartilho somente com as pessoas que me seguem mais de perto. É muito simples, vai lá, clica no link, coloca o seu e-mail, você vai receber diretamente lá no seu e-mail o link dessa outra aula. Você vai aprender vários tópicos específicos sobre a Libras, inclusive memorização de sinais aí, para você conseguir memorizar isso tudo aí com bastante facilidade e conseguir lembrar desses sinais aí de maneira contextualizada também. Então eu te vejo na nossa próxima aula.